Medos em relação a eventos climáticos têm feito corretoras rebaixarem diversas ações na bolsa. Então, muito dessas recomendações tem a ver com El Niño e Laninha, que vai entrar no meio do ano. Vamos começar vendo então aqui os comentários do Goldman Sachs, que diz que o El Niño está diminuindo, porém os efeitos persistirão aí nas empresas na bolsa. Então, o Goldman Sachs diz que o El Niño já causou impacto nas safras agrícolas, podendo levar a uma queda na produção de algumas commodities chaves, como o milho e a soja, impactando então nos volumes de transporte, ficando eles mais baixos, além da retração de custos alimento/preços. Destaca que o clima volátil permanece ao longo de 2024, inclusive com o risco de laninha a aparecer aí. Aliás, o risco já está ficando no mais provável que ela apareça do que um evento neutro. Segundo o Goldman Sachs, a condição climática impactada pelo El Niño acabou atrasando o calendário ideal, por exemplo, do plantio de soja, já impactando então em futuras colheitas. Eles ainda não conseguem precificar exatamente o impacto na safra 2023-2024, mas os riscos estão claramente inclinados para o lado negativo. Diante de tudo isso, nós já temos a primeira vítima, que é a Rumo, que é do grupo Cosan. Então Rumo cai, acaba afetando aí a Cosan, né? Goldman Sachs recentemente rebaixou as ações da Rumo, já até comentei com vocês. Um dos motivos era o preço dos fretes, que segundo eles estavam muito altos. Na minha opinião, boa parte desse aumento do preço no frete foi uma recuperação de um fundo meio insustentável. Então não sei até que ponto está tão alto assim, né? Mas enfim, eles acreditam que está alto, e tem a questão da safra aí, né, que traz aqui uma perspectiva que, embora ainda incerta, eles acreditam que vai ser fraca para a safra 2024. Isso vai afetar aí as negociações, inclusive de preço, que vão acontecer inclusive em 2024. Então, diante disso, eles rebaixaram a Rumo. Então a Rumo vinha performando muito bem em cotações por conta dos volumes bons divulgados aí ao fim do ano, mas a recomendação rebaixada aqui da Goldman Sachs fez as ações caírem, porém ela já vem se recuperando parcialmente. É uma ação que muitas vezes acaba sendo instável aqui, né? Mas se você observar nos últimos 6 meses, então a queda de 6,3%, mas no último ano ainda tem alta de 20,2%. Então, aliado à instabilidade na raiz e na Vale, a Rumo, que estava indo bem, teve esse rebaixamento na recomendação. A Cosan também não resistiu e acabou caindo por conta disso tudo, mas também está aqui um pouco instável nos últimos dias. Uma queda de 4% no último mês, nos últimos 6 meses ainda em queda de 10%, e no último ano uma alta de 9,7%, que na minha opinião é pouco aqui por tudo que a Cosan vai trazer de crescimento nos próximos anos. Não é recomendação. Diante de toda essa condição adversa, isso pode causar um impacto aqui na produção de grãos e o aumento aqui no custo dos grãos. E o banco relembra que os grãos representam 50% dos custos do frango. Então, já temos aqui alguns impactos em empresas que vendem proteínas. E diante disso, o banco recomenda a venda nas ações da BR Foods, mas recomenda a compra da JBS, por outro lado, devido a ter uma diversificação maior nas proteínas vendida, o tipo de carne, e também numa diversificação geográfica, o que reduz a exposição a esses ciclos individuais que estão acontecendo no momento. E já no setor financeiro, o Goldman Sachs destaca o risco maior para Banco do Brasil e BB Seguridade, porém ele tem aqui alguns pontos mitigadores de risco, como por exemplo, o Banco do Brasil, embora tenha uma grande concentração aqui no setor agrícola nos seus empréstimos, ele tem, por outro lado, uma carteira bastante diversificada dentro do setor agrícola, e justamente a parte que ele tem mais exposição no setor agrícola é aqui em máquinas e equipamentos agrícolas, que seria menos impactado. Então, embora muito grande, é diversificado, e justamente um subsetor dentro do agrícola é o que tem menos risco aqui, segundo o Goldman Sachs. E já na BB Seguridade, que poderia ter um risco maior, esses riscos são em boa parte mitigados pelos resseguros que a BB Seguridade faz. Inclusive, ela faz em toda a sua carteira ali agro, mas principalmente aqui na parte de risco climático. Segundo a Safra, ali nós vamos ver, cerca de 80% do risco climático do agro, ela acaba fazendo resseguros, que aí dá uma bela de uma aliviada nesses riscos maiores. Mas isso não foi o suficiente para a Safra deixar de rebaixar a BB Seguridade e também a IRB, exatamente com o perigo do El Niño e Laninha, que acaba impactando, os dois eventos aqui acabam impactando essas duas seguradoras que têm uma exposição no agro. Então a Safra comenta que vai ser difícil superar esses desafios climáticos. A região centro-oeste, por exemplo, está sofrendo aqui com clima quente, enquanto o sul sofre com chuvas excessivas.
e acabou tendo aquele postergamento do plantio da soja, né, fazendo a produtividade mudar aí por conta do replantio, conforme eu já comentei com vocês, né? E nós temos aqui a questão do Laninha, que vai voltar muito provavelmente aí no meio do ano, e aí vai trazer novos desafios, dessa vez principalmente para o sul, onde deve chover menos, vai reverter a situação, e a BB Seguridade é lá onde ela está mais exposta. Mas, segundo o Safra, a BB Seguridade tem um nível de proteção de 80% aproximadamente à exposição a ressegurados, minimizando consideravelmente os riscos aqui climáticos anormais, mas eles lembram que a ocorrência do Laninha é bastante provável, de 60% a 70% em julho a outubro. Isso aqui pode ser ruim, relembrando aí o que aconteceu lá em 21 e 22, causando alguns impactos na biosseguridade, mesmo com essa proteção aqui ao ressegurado. Diga-se de passagem, ela está com uma proteção aqui um pouco maior do que ela estava lá atrás, mas ainda assim lá atrás ela também tinha uma proteção bastante bacana. Mas vale destacar que a cada trimestre que passa, com tanta emissão de prêmios aqui no setor rural, a sua composição de prêmios emitidos, a cada trimestre que passa, está maior a participação do setor rural. Então ela também tem aqui uma exposição maior do setor rural do que ela tinha lá atrás. A Safra destaca é a menor contribuição no resultado financeiro, forte base de comparação para o segmento Brasilprev devido à deflação do Índice Geral de Preço, o IGPM, e nas estimativas deles, eles acreditam que isso tudo, somado aqui ao Laninha, deve impactar cerca de 1 bilhão no lucro das subsidiárias antes de impostos, limitando então o poder de resultados da BB Seguridade. Então podemos ver que o resultado operacional da BB Seguridade é maior que o resultado financeiro, porém a Safra destaca o seguinte: o IGPM, a questão do IGPM na Brasilprev vai atrapalhar os resultados, além do resultado financeiro ser impactado pela questão da queda da Selic, ainda tem o Laninha também atrapalhando a sinistralidade, e isso tudo vai fazer uma pressão para baixo de 1 bilhão nos resultados da empresa, que vai meio que dificultar, né, todo o crescimento no operacional que deve acontecer, vai ficar aqui impactado pelo decréscimo por conta desses 3 motivos que a Safra comentou. Essa é a visão da Safra em relação à BB Seguridade. Então, na minha opinião, os detalhes apontados pela Safra são verídicos, porém, vamos dizer, um pouco pessimistas. Eu acredito em lucro na BB Seguridade um pouco, vamos dizer, meio que estabilizados por cima aqui ao longo de 2024. E isso aqui, devido aos ruídos que ela está passando, pode causar alguma queda nas ações, mas ela vai continuar pagando bons dividendos. Nós temos aqui o El Ninho, Laninha, que não vão ficar vindo revezando para sempre. Volta e meia vamos ter também o cenário neutro, e aí as ações sofrem menos, né? Temos a questão que o GPM não vai ficar nesse momento para sempre também tão estável como está em relação ao IPCA de um tempo para cá. E também temos a queda da taxa Selic, que não vai cair para sempre, depois vai ficar estabilizada. Já em relação à IRB, o Santander elevou a recomendação de venda para neutro, mas por outro lado o Safra fez o caminho reverso, rebaixando de neutro para venda. Eles veem aqui um operacional que ainda está um pouco fraco, deve se estender por mais tempo, um valuation um pouco esticado e toda essa questão do Laninha aí que pode impactar a IRB. Vamos relembrar o seguinte: a IRB ela é uma resseguradora, então se a BB Seguridade está lá passando o pepino para outra, a IRB pode ser uma dessas empresas que está pegando resseguros aí do setor agro. De um tempo para cá, a IRB até vem reduzindo aqui um pouco o setor rural, mas ainda é uma fatia importante na carteira. Setor rural que deu bastante dor de cabeça no passado, né? Os resseguros ali bastante ruins. E temos também o setor externo que deu uma dor de cabeça, mas o fato é que a sinistralidade reduziu bastante aqui da empresa. A gente compara aqui, ó, um salto significativo, né? Então a sinistralidade melhorou muito, mas essa questão do resseguro aí do setor agro, eu não acompanho neste ponto de detalhe para ver que tipo de resseguro a IRB está fazendo, mas se tem agro no negócio ali, pode ser que tenha um risco aí climático, por exemplo, tem que ficar atento. Mas diga-se de passagem, em novembro a empresa deu lucro revertendo um prejuízo do ano passado. Nos 11 meses ela também está em lucro, os resultados estão melhorando, mas a que ponto? Então depois de um período horrível, a IRB ela vai embalando aqui, né, já de 3 trimestres consecutivos de lucro e agora vai apresentar aí mais um 4º trimestre. Então, será que o turnaround está feito?
E é um case que, na minha opinião, não é recomendação nem nada, mas essa questão climática aí não me agrada muito não. E considere se tornar membro do canal para você ter acesso a vídeos exclusivos, planilha de preço teto e dividendos. Inclusive, nesse período que vamos entrar de resultados trimestrais, vão ter vídeos que eu vou fazer exclusivo para membros. Não tem como eu trazer mais de 2 ou 3 vídeos aqui no canal em aberto, tá? O YouTube não gosta disso. Às vezes eu até insisto e nunca dá bom resultado, tá? Acaba atrapalhando o canal. Então, seja membro, você vai ter esses vídeos que eu não vou poder trazer aqui para o canal em aberto. Um abraço e até o próximo. Valeu!